Livro O Espírito Santo e os Seus Dons, de Kenneth Hagin. Capítulo 1. Minha experiência pentecostal. Levantado do leito de enfermidade. Nasci de novo no dia 22 de abril de 1933, às 7h40, no quarto sulino do número 405 da rua College, Norte em McKinney, estado do Texas. Fui levantado do leito de enfermidade na segunda terça-feira de agosto de 1934, depois de ter passado 16 longos meses deitado só de costas, com 2 defeitos orgânicos cardíacos terminais e uma doença incurável no sangue. E meu corpo estava quase totalmente paralisado. Quando comecei a ler a palavra de Deus pela primeira vez no meu leito de enfermidade, vovó deixava a Bíblia apoiada na minha frente enquanto eu jazia no meu leito. Conseguia ler somente uns 10 minutos por vez. Depois disso, dificilmente conseguia ver alguma coisa. Era, pois, só este tanto que conseguia ler naquele dia. No dia seguinte, lia durante outros 10 ou 15 minutos. Depois de passar algumas semanas lendo assim, cheguei ao ponto de poder ler durante 1 hora inteira por vez. Finalmente cheguei ao ponto de poder ler durante tanto tempo quanto quisesse. Quando criança, tinha sido criado indo à escola dominical. Nem sequer me lembro da primeira vez que fui à igreja. Nem me lembro de quando comecei a ler a Bíblia. Parecia que tinha orado durante toda a minha vida. Porém, só nascera de novo mesmo em 22 de abril de 1933. Veja bem, é possível ser religioso sem nunca realmente ter se tornado um filho de Deus, nascido de novo. Quando, porém, nascemos de novo, a mesmíssima Bíblia que líamos parece ser diferente. A Bíblia se torna clara e de fácil compreensão depois de nascermos de novo. E eu, enquanto lia a Bíblia da vovó, descobria que Jesus Cristo é o mesmo de ontem, de hoje e o será para sempre. Hebreus 13:8. Os médicos tinham dito que eu poderia morrer a qualquer momento, de modo que quando comecei a ler a Bíblia, comecei a fazer tais leituras no Novo Testamento, pensava, talvez nem esteja com vida daqui 10 minutos, de modo que vou utilizar esses 10 minutos, ou seja, qual for o tempo à minha disposição, para começar a minha leitura do Novo Testamento. Comecei a ler em Mateus capítulo 1, versículo 1. Quando cheguei em Marcos 11:24, li, tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Desde a primeira ocasião em que li aquele versículo, nunca mais me esqueci dele. Não dediquei tempo a memorizá-lo, ele simplesmente fixou-se em minha mente a ferro e fogo, por assim dizer. Isto porque Marcos 11:24 era a minha resposta para a cura. Marcos 11:23 e 24. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Mas, imediatamente depois de ter lido Marcos 11:23 e 24, o diabo aterrissou no meu ombro e disse, mas você deve saber que a cura divina já foi abolida. Respondi, mas graças a Deus a fé não foi abolida. Esse texto diz, tudo o que pedirdes orando, crede, Marcos 11:24. Nunca ouvi ninguém dizer que a crença e a fé foram abolidas. Sim, mas a cura já foi abolida. Você sabe que todo aquele negócio da cura já foi abolido. Falei ao diabo, e como fica Marcos capítulo 5? Em Marcos capítulo 5, Jesus disse à mulher enferma, filha, a tua fé te salvou. Marcos 5:34. Seu diabo, se a fé dela curou, a minha fé também me curará a mim. E assim aconteceu, graças a Deus. Naquela ocasião, não sabia de nenhuma outra pessoa no mundo inteiro que acreditasse na cura divina, a não ser eu. Não havia nenhuma igreja do evangelho pleno na minha cidade naqueles tempos, e nunca tinha ouvido a pregação da cura divina. Não havia programas radiofônicos cristãos tais como temos hoje em dia, ou pelo menos se existiam, eu não fiquei sabendo. Depois da minha cura, comecei meu ministério simplesmente como um jovem pregador batista. Quando fiquei sabendo que as igrejas do Evangelho Pleno também pregavam a cura, comecei a ter fraternidade espiritual com os membros, pois a comunhão com pessoas da mesma fé era preciosa, como receber um revigorante espiritual. Edificava minha fé.
O povo do Evangelho Pleno pregava algumas coisas que eu não entendia bem, nem concordava com elas naqueles tempos, tais como o batismo no Espírito Santo, mas fui tolerando aquilo a fim de desfrutar de um pouco de confraternização no tocante à doutrina da cura. Deus não é irritável. Não estava acostumado com os cultos nas igrejas em que todos oravam juntos ao mesmo tempo, e isso me perturbava no começo, uma ou outra vez. Comecei a falar algo a respeito a fim de endireitar este povo do Evangelho Pleno. Na realidade, certa vez ouvi outra pessoa lhe dizer: "Ora, Deus não está surdo, vocês sabem." Mas os do Evangelho Pleno simplesmente responderam: "Ele não é irritável tampouco." Quando esses crentes do Evangelho Pleno convidavam outros crentes a orarem com eles na parte da frente, eu ia para orar ali, mas ficava tão longe deles quanto possível, porque me perturbavam ao orarem todos juntos assim. Eu sumia para algum cantinho para orar em silêncio. Depois de algum tempo, porém, ocorreu-me um pensamento. Essas pessoas sabiam a respeito da cura divina e a minha igreja não sabia. É possível que também nesta área da oração saiba algo mais do que eu. Resolvi, portanto, que leria o livro de Atos inteiro para ver como orava a igreja primitiva. Enquanto lia, não consegui descobrir um único texto em que convocavam o diácono Borges ou a irmã Joana a dirigir a oração enquanto os demais permaneciam em silêncio. Pelo contrário, descobri e fiquei totalmente atônito com isso, que todos os membros da igreja primitiva oravam juntos ao mesmo tempo. Atos 4, 23 e 24. Uma vez soltos, procuravam os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus. O que resolveu a questão para mim foi quando cheguei a Atos capítulo 16, onde está escrito que Paulo e Silas estavam no cárcere, estavam com as costas sangrando e com os pés no tronco. Mesmo assim, à meia-noite oravam e cantavam louvores a Deus. E a Bíblia diz: "E os demais companheiros de prisão escutavam." Atos 16, 25. Até aquele momento eu acreditava em orar a Deus, mas também acreditava que se devia orar em silêncio. Mas então eu vi que Paulo e Silas não oravam em silêncio, nem sequer na cadeia. Na próxima ocasião em que fui ao culto do Evangelho Pleno e houve um convite para orarmos na frente, entrei bem no meio deles e ergui a minha voz exatamente como eles. Ao fazer assim, senti uma liberação no meu espírito. A palavra de Deus nos liberta. Jesus disse: "Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará." João 8,32. A palavra de Deus é a verdade e ela nos libertará. O batismo no Espírito Santo. Essas pessoas do Evangelho Pleno pregavam outra coisa que eu realmente não conseguia aceitar: o batismo no Espírito Santo com a evidência do falar em outras línguas. Acreditava no Espírito Santo e no batismo no Espírito Santo. Sabia que ainda não tinha recebido o batismo no Espírito Santo, mas acreditava nisso. Mas aquele negócio das línguas era demais para eu engolir. Já tinha sido advertido contra o falar em outras línguas, mas conviver com as pessoas do Evangelho Pleno que falavam em outras línguas era do jeito que disse certo homem em Texas do Leste: "É como a ribanceira escorregadia de um córrego. Quem fica brincando por ali por algum tempo acabará caindo dentro." Como um menino pregador batista e pastor de uma igreja comunitária, meditava e pensava a respeito dos textos bíblicos que diziam a respeito ao Espírito Santo. E cheguei à conclusão de que esses crentes do Evangelho Pleno estavam enganados no tocante às línguas. Cheguei à conclusão de que as línguas não eram necessárias, que não era para nós hoje. Resolvi que os crentes hoje podiam receber o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo sem falar em línguas. Essa era a minha própria opinião, naturalmente. Certamente não era bíblico. Falei no meu coração ao Senhor: "Senhor, sei que são boas pessoas, estão completamente salvas, nascidas de novo, e sabiam a respeito da cura divina quando a minha igreja não sabia. E certamente creio no Espírito Santo, e creio na plenitude do Espírito Santo, no revestimento do poder do alto." Então falei ao Senhor: "Estou sentindo uma falta de poder na minha própria vida, e sei que preciso da plenitude do Espírito Santo. E certamente espero que a receberei, mas a minha opinião é de que as línguas não acompanham o batismo no Espírito Santo, e que elas não são para nós hoje." Imediatamente o Senhor falou ao meu coração. Eu sabia que se tratava do Espírito Santo falando mediante a palavra de Deus. Aquela mesma voz mansa e tranquila que me tirara do leito de enfermidade e me levara à cura divina perguntou-me: "O que diz Atos 2,39? Citei o texto: "Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar."
Atos 2:39. Então a voz mansa e tranquila disse: qual promessa é essa? Respondi: a parte final de Atos 2:38 diz: e recebereis o dom do Espírito Santo. Logo a referência aqui diz respeito à promessa do dom do Espírito Santo. Apressei-me em acrescentar então: mas, Senhor, creio no Espírito Santo. É a respeito das línguas que não sinto certeza. Já tinha mudado um pouco dessa vez para não sinto certeza. O Espírito Santo sempre nos orienta em conformidade com a palavra de Deus. A palavra e o Espírito concordam entre si. 1 João 5, 7 e 8. Não estou a favor de simplesmente seguir vozes, porque podemos ser enganados ao seguir vozes. Podemos ouvir a voz errada. 1 Coríntios 14, 10. Nunca, porém, poderemos ser enganados ao seguirmos a voz ou a orientação do Espírito Santo, porque ele sempre nos orientará em harmonia com a palavra de Deus. João 16, 13 e 1 João 5, 6 ao 8. Jesus disse: ele, o Espírito Santo, há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. João 16, 14. E não falará por si mesmo, mas realmente fala por Deus. Mas dirá tudo o que tiver ouvido. João 16, 13. Todo crente nascido de novo tem o Espírito Santo em certa medida, através do novo nascimento. João 3, do 5 ao 8 e João 4, 14. Mas isso não é igual ao batismo no Espírito Santo. O revestimento do poder do alto, acerca do qual Jesus falou em Lucas 24, 49, Atos 1, 8 e João 7, 38. Simplesmente porque alguém nasceu de novo não significa que ele tenha a plenitude do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo no novo nascimento. Há a obra do Espírito Santo no novo nascimento, conforme podemos ver nos textos bíblicos abaixo. João 3, 5, 8. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A obra do Espírito no batismo no Espírito Santo. Nesses textos bíblicos conseguimos ver a obra do Espírito Santo no novo nascimento. Mas também há uma obra do Espírito Santo em que Deus deseja operar na vida de cada crente subsequentemente à experiência do novo nascimento, que é chamada a plenitude do Espírito Santo, ou o batismo no Espírito Santo. Era a respeito disso que Jesus falava em Lucas 24, 39 e Atos 1, 8. Lucas 24, 49. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1,8 diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu já tinha dito ao Senhor que acreditava no Espírito Santo, mas que não tinha certeza quanto à parte das línguas. O Senhor falou de novo comigo. O que diz Atos 2,4? É claro que eu sabia citar de cor estes textos do livro de Atos, mas não é simplesmente porque temos a palavra em nossa cabeça que realmente sabemos o seu significado. Em outras palavras, precisamos ter a revelação da palavra de Deus em nosso espírito para realmente sabermos e compreendermos o significado. Citei Atos 2,4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Cheguei até ali e falei de novo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar. Exclamei então: agora estou vendo. Percebo tudo. Está escrito: ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Atos 2,4. E quando eu ficar cheio do Espírito Santo, eu também começarei a falar em outras línguas. Senhor, assim fica decidida a questão. Irei direto à casa do pregador do Evangelho pleno e receberei o Espírito Santo. Ficar esperando não é uma fórmula para receber o Espírito Santo. Fui andando, portanto, até a casa pastoral e bati a porta. O pastor do Evangelho pleno atendeu. Falei-lhe: vim receber o Espírito Santo. Ele disse: filho, você precisa aguardar. Desde aquele dia até hoje, nunca consegui entender por que uma pessoa mandaria que outra esperasse para receber o Espírito Santo. Alguém pode me perguntar:
Você nunca leu na Bíblia onde nos é dito, permanecei? E todos sabem que permanecer significa ficar esperando. Certo, mas não se trata de uma fórmula para receber o Espírito Santo, pois Jesus realmente disse: permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24:49. Era tão necessário que aquele grupo de 120 pessoas reunidas no cenáculo estivessem na cidade de Jerusalém quanto era que esperassem. De modo que se o esperar fosse uma fórmula para receber o Espírito Santo, com que direito poderia ser removido deste versículo o nome da cidade de Jerusalém? Em outras palavras, se ainda é necessário para nós hoje esperarmos ou ficarmos aguardando a fim de recebermos o batismo no Espírito Santo, forçosamente deve ser necessário irmos a Jerusalém para fazermos isso. Além disso, os 120 no cenáculo não estavam esperando no sentido de ficarem prontos, de se prepararem para receber a plenitude do Espírito Santo. Não. Estavam esperando a chegada do dia de Pentecoste. O Espírito Santo não seria derramado antes daquela data. Se eles estivessem esperando no sentido de se prepararem antes de poderem receber o Espírito Santo, a Bíblia teria dito: quando estavam prontos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas o texto não diz assim. Em Atos 2, 1 e 4, a Bíblia diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Trataremos com mais pormenores da questão de ser bíblico ficar esperando até receber o Espírito Santo no capítulo 6 deste curso de estudo. Alguém disse: mas ficar esperando deixa a pessoa pronta para receber o Espírito Santo. Não é assim. Ficar salvo deixa a pessoa pronta. A Bíblia menciona a única condição prévia para o recebimento do Espírito Santo. Está escrito: para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Atos 2:39. Em outras palavras, a promessa do batismo no Espírito Santo é para todos quantos receberam Jesus Cristo como seu Salvador. Qualquer crente pode receber o Espírito Santo. Quando dizem que a pessoa precisa esperar a fim de receber o Espírito Santo, o significado real daquilo que pretende dizer é que a pessoa precisa purificar-se primeiro. Mas ninguém pode purificar-se a não ser mediante o arrependimento do pecado não confessado. 1 João 1:9. É o sangue de Jesus Cristo que purifica os crentes de todo pecado. 1 João 1:9. Se você foi lavado pelo sangue, você está pronto agora mesmo para receber o Espírito Santo. Se a pessoa que estiver salva estiver buscando com sinceridade o batismo no Espírito Santo, poderá recebê-lo. Lucas 11, do 9 ao 13 diz assim: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abri-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Exemplo bíblico de crentes que receberam o Espírito Santo sem ficarem esperando. Qualquer crente pode pedir ao Pai que lhe dê o Espírito Santo e pode receber este dom precioso sem ficar esperando. Por exemplo, depois de Cornélio e os seus familiares serem salvos, não tinham que esperar a fim de receberem o Espírito Santo. Na realidade, não somente foram salvos, como também receberam a plenitude do Espírito Santo quase no mesmo momento. Atos 11, 14 e 15. Em outras palavras, não tiveram tempo depois da salvação para se prepararem para receber o Espírito Santo. Não ficaram aguardando ou esperando por ele. Receberam o Espírito Santo imediatamente, sem precisarem ficar prontos. Atos 10, do 30 ao 48. Ao relatar essa experiência aos apóstolos e irmãos em Jerusalém, Pedro explicou que os membros da família de Cornélio acolheram a palavra que lhes foi pregada e foram salvos. Então receberam imediatamente a plenitude do Espírito Santo. Atos 11, do 11 ao 15 diz assim: eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro.
o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Há ainda uma informação em Atos 10, 45 e 46, que nos diz que falar em outras línguas vai de mão dadas com o batismo no Espírito Santo. Atos 10, 45 e 46 diz assim: E os fiéis eram da circuncisão, judeus crentes, que vieram com Pedro. Admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Veja bem, se não fosse a evidência do falar em outras línguas, os judeus crentes não teriam aceito os gentios na igreja, pois foi exatamente o falar em línguas que convenceu os judeus que o Espírito Santo tinha sido derramado sobre os gentios. Até aquelas alturas tratava-se exclusivamente de uma igreja judaica. Nem mesmo o próprio Pedro sabia que os gentios podiam ser salvos, antes dele ter recebido a visão registrada em Atos capítulo 10. Quando o Espírito Santo foi derramado nos gentios, os crentes judeus que acompanhavam Pedro até a casa de Cornélio ficaram atônitos. Por que ficar esperando para aceitar um presente? Graças a Deus porque Ele me mostrou a sua palavra a respeito do assunto, de modo que eu sabia que não tinha que ficar esperando antes de poder receber a plenitude do Espírito Santo. Vi na palavra de Deus que se os crentes descritos no livro de Atos não tinham que ficar esperando a fim de receberem o Espírito Santo, então eu também não teria de esperar. Eu sabia também que quando recebesse o Espírito Santo, falaria em línguas. Quando falei a esse pastor do Evangelho pleno, vim para cá a fim de receber o Espírito Santo, e ele me mandou esperar, exclamei sem hesitação: mas não me custará muito tempo para recebê-lo. A igreja tinha planejado um culto de reavivamento para aquela noite, e já que estávamos no fim da tarde, às 18 horas, ele queria que eu esperasse para receber o batismo no Espírito Santo durante o culto. Mas eu sabia que teria que esperar até depois das 19 horas, horário de começar o culto. Depois teria que esperar terminar a parte preliminar. Em seguida teria que esperar até o fim de sermão. Em outras palavras, só depois das 21 horas é que eu poderia ter acesso ao local da oração na frente da igreja. Mas por que esperar para aceitar um presente? Agora faz muitos anos que tenho convívio com os crentes do Evangelho pleno, e no decurso de todo aquele tempo nunca mandei ninguém ficar na espera para receber o Espírito Santo, nem tampouco ficar na espera de qualquer coisa que Deus nos oferece livremente na sua palavra. Se alguém diz que quer ser salvo, você não responde espere, então, e vem à minha igreja no domingo, e então busca salvação. Se alguém nos pede que oremos pela cura dele, não dizemos espere. Não, os enfermos querem ser curados imediatamente, especialmente se estão sofrendo dores no corpo. A salvação é uma dádiva, a cura é uma dádiva, e também o batismo no Espírito Santo é uma dádiva. Por causa da minha óbvia impaciência, o pastor disse relutante: pois bem, entre então. Entrei pela porta aberta e o pastor me disse: sei que você pode receber o Espírito Santo imediatamente, pois lê-se a respeito em Atos dos Apóstolos. Quando, porém, temos que esperar muito tempo antes de recebermos o Espírito Santo, essa experiência tem muito mais significado para nós. O pastor confirmou: veja meu caso, por exemplo. Custou-me 3 anos e 6 meses para receber o Espírito Santo. Fiquei esperando e esperando, buscava e aguardava. Agora que finalmente recebi o Espírito Santo, realmente tem valor para mim. Respondi: ora, o coitadinho do apóstolo Paulo não sabia disso. Que pena que você não conseguiu chegar até ele para informá-lo a respeito da espera. Ele não sabia disso, pois recebeu o Espírito Santo imediatamente quando Ananias lhe impôs as mãos. Atos 9, 17 e 18. Paulo não demorou nem um pouco com esperas e buscas. Continuei, mas afinal de contas, a única coisa que Paulo realmente fez foi escrever cerca de metade do Novo Testamento. É óbvio que ele fez mais sozinho nos anos do seu ministério do que qualquer denominação inteira tem feito num total de 500 anos. Mas se você pudesse ter chegado até ele e lhe mandado esperar 3 anos e 6 meses para receber o batismo no Espírito Santo, talvez o Espírito Santo lhe tivesse significado algo para ele também. Entrei na sala e ajoelhei-me ao lado de uma cadeira grande. Simplesmente fechei meus olhos e excluí tudo quanto havia em meu redor. E ergui as mãos a Deus. Ninguém me mandou fazer assim, mas simplesmente as ergui. Um bom esforço para um jovem da igreja tradicional. Falei: querido Senhor, estou aqui para receber o Espírito Santo. Repeti a minha oração que acabara de aprender em Atos 2:39 e Atos 2:4. Falei então: a tua palavra diz que o Espírito Santo é um dom.
Reconheço, portanto, que o Espírito Santo é recebido pela fé. Pela fé recebi o dom da salvação. Pela fé recebi a cura para o meu corpo. Agora também pela fé aceito o dom do Espírito Santo que tu me ofereces. Deus já tem doado o Espírito Santo. Os crentes precisam somente receber este dom. Aqui surge algo que as pessoas precisam perceber. O Espírito Santo foi dado no dia de Pentecostes e ele tem estado entre nós a partir de então. Deus não o tem dado a ninguém depois do dia de Pentecostes. Deus deu o dom do Espírito Santo uma vez, no dia de Pentecostes. E ele nunca retirou aquele dom. Agora é simplesmente a questão de a pessoa recebê-lo. Não encontre em Atos dos Apóstolos nenhuma ocasião em que os discípulos perguntaram a alguém: Deus já lhe deu o Espírito Santo? Leia o mesmo, porém, onde Paulo perguntou: recebestes o Espírito Santo? Atos 19, 2. Em outras palavras, a ênfase não recai no ato de doar, porque Deus já fez isso. A ênfase recai no ato do homem de receber. Na vida de Jesus, vemos um exemplo do homem recebendo aquilo que Deus já providenciou: o Espírito Santo. Jesus Cristo exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, Atos 2,33. Jesus recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo. E depois de Jesus ter recebido a promessa do Espírito Santo, a Bíblia diz que ele derramou isto que vedes e ouves, Atos 2,33. Os discípulos em Éfeso. Vemos outro exemplo do homem recebendo aquilo que Deus já tem providenciado, o Espírito Santo, em Atos 19. Atos 19, 1 e 2. Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Quando Paulo chegou a Éfeso, não fez a pergunta: Deus tem dado a vós o Espírito Santo? Perguntou: recebestes porventura o Espírito Santo quando creste? Atos 19, 2. Os cristãos samaritanos. Vemos no relato em Atos capítulo 8 que depois que os samaritanos nasceram de novo, era a mera questão de receberem o Espírito Santo. Atos 8, 14 e 15. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Note que está escrito: para que recebessem o Espírito Santo, versículo 15. Pedro e João não oraram para Deus derramar sobre eles o Espírito Santo. Oraram para que os samaritanos recebessem o Espírito Santo. Atos 8,17 diz: então lhes impunha as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Saulo de Tarso. Saulo nasceu de novo na estrada de Damasco. Atos 9, do 4 ao 8. Deus enviou Ananias para impor as mãos em Saulo a fim de que este recuperasse a vista e fosse cheio do Espírito Santo. Atos 9,17 diz assim: então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias não disse: Deus me enviou para orar por você, a fim de que ele lhe desse o Espírito Santo. E Ananias não disse: Deus me enviou para orar por você, para que ele derramasse seu Espírito Santo sobre você. Ananias disse: Jesus me enviou para que fique cheio ou seja, receba o Espírito Santo. Atos 9,17. Você não ora para Deus enviar a salvação e salvar alguém. Deus já fez isso mediante a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Você ora para aquela pessoa receber a salvação. Você não ora para Deus enviar a cura e curar alguém. Você ora para aquela pessoa receber a cura. Não há nenhuma falha na parte que envia. Se as pessoas deixarem de receber alguma coisa que Deus oferece, o problema não está com Deus. Algo está errado da parte de quem deve receber. A parte emissora ou a parte receptora. Há vários anos, um pastor nosso amigo estava para viajar ao oeste a fim de visitar uma parenta que estava morrendo de câncer. Ela era esposa de outro pastor. Minha esposa e eu nos sentíamos orientados no sentido de irmos com nosso amigo a fim de orar pela enferma. Depois da nossa chegada, todos nós oramos durante 2 dias e 2 noites,
pela esposa enferma do pastor. Comíamos uma só refeição por dia, dormíamos apenas 3 ou 4 horas por noite e nos levantávamos bem cedo a fim de irmos até o quarto onde a mulher estava, confinada à cama. Na segunda noite falei ao meu amigo: algo está errado. Faz 16 anos que estou salvo e 15 anos que estou curado, mas nunca orei por tanto tempo pedindo alguma coisa sem receber uma resposta. E não é agora que vou começar a passar por isso. Alguma coisa está errada com nossas orações. Falei: vou ilustrar. Nessa cidadezinha há uma só estação de rádio. Se o rádio no nosso carro não pegasse a estação local, não escreveríamos nem telefonaríamos àquela emissora dizendo: seria melhor vocês consertarem sua estação de rádio. Meu rádio não está pegando as transmissões. Nada estaria errado com a parte transmissora. Teríamos que lidar com a parte receptora. Quando, pois, entrarmos naquele quarto de manhã, concentremos nossas atenções na parte receptora. Na manhã seguinte, quando nos reunimos de novo ao lado do leito de enfermidade para orarmos, falei a todos que estávamos ficando por fora em algum aspecto, que a falha era nossa e não de Deus. A mulher na cama começou a chorar e disse: é comigo o problema. Tenho falhado. Falei: calma aí, irmã. Não se condene a si mesmo, pois nesse caso você pode falar ao ponto de não ter mais fé. É possível que você tenha falhado. Quem entre nós nunca falhou? Mas você pediu ao Senhor que lhe perdoasse, não é verdade? E 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. De modo que se você se arrependeu e pediu que Deus lhe perdoasse, Ele já lhe perdoou e a purificou de toda injustiça. Você pode ficar na presença de Deus como se nunca tivesse feito nada de errado. Expliquei. Quando digo que algo está errado da parte da receptora, não estou querendo alegar que há algum pecado terrível. Estou querendo dizer que apenas ainda não alcançamos uma atitude receptiva, por assim dizer, pois é uma questão de receber a cura que já nos foi dada. Em outras palavras, continuei: sua cura já foi paga na cruz. Logo, não precisaremos ficar persuadindo Deus a acolher a ideia de curar você. Depois de explicar um pouco mais a respeito dos direitos que ela tinha segundo a obra redentora realizada por Cristo, começamos a orar. Aquela mulher que estava morrendo de câncer já era salva, cheia do Espírito Santo, esposa de pastor e professora da escola dominical. Descobrimos, no entanto, que ela sofria muito com dúvidas e temores. Foram, na realidade, as dúvidas e os temores que a impediram de receber a cura que Deus já provera tão graciosamente a ela mediante a redenção. Quando oramos e cremos em Deus e lidamos com o problema real, obtemos resultados. Nesse caso, Deus me orientou no sentido de expulsar da mulher um espírito de dúvida e de medo. O espírito maligno não estava no espírito dela, pois ela era crente, mas estava afetando a mente, os pensamentos dela. Quando expulsei o espírito maligno da mente daquela mulher, ela imediatamente ficou assentada na cama e começou a louvar a Deus. Levantou-se e foi-se até a sala, onde se ajoelhou, louvou e agradeceu a Deus naquela tarde e jantou conosco. O Espírito Santo concede que falemos. Contei tudo isso para explicar que o problema nunca está na parte do transmissor, de Deus. Se houver um problema, sempre será com a parte receptora, conosco. Devemos simplesmente aprender a receber livremente as bênçãos que Deus tem graciosamente outorgado a nós na nossa redenção, que inclui a plenitude do Espírito Santo. Por isso, enquanto ficava de joelhos naquela casa pastoral do Evangelho Pleno em abril de 1937, falei ao Senhor: Senhor, o Espírito Santo é uma dádiva. Recebi a salvação pela fé. Recebi a cura para o meu corpo há 3 anos pela fé. Agora, pela fé, recebo o dom do Espírito Santo. E quero agradecer-te agora, Pai Celeste, porque recebo o Espírito Santo. Então falei ao Senhor: pela fé, agora recebi o Espírito Santo. Graças a Deus, Ele está em mim, pois assim Jesus prometeu na sua palavra. E digo isso com a minha boca porque creio no meu coração que recebi o Espírito Santo. Agora espero falar em línguas porque os crentes falavam em línguas no dia de Pentecostes. E graças a Deus eu também falarei à medida que o Espírito Santo me concede. Depois de ter orado assim, porque estava grato pelo Espírito Santo que acabara de receber e pelo falar em línguas que Deus estava para me dar, falei: Aleluia, aleluia.
mas nunca me sentira tão seco em toda a minha vida falando aquela palavra. Há uma grande distância entre os sentimentos e a fé. Às vezes, na realidade, quando sentimos que nossa fé está no mínimo, é então que temos a fé mais forte, porque não baseamos nossa fé nos sentimentos. Falei, portanto, aleluia umas 7 ou 8 vezes, embora parecesse que iria engasgar-me com aquela palavra. Depois de ter chegado a dizer aleluia 7 ou 8 vezes, ouvi bem no profundo do meu íntimo, no meu espírito, certas palavras estranhas. Parecia que simplesmente ficavam girando lá dentro. Parecia-me que eu saberia qual seria o som se fossem faladas, de modo que simplesmente comecei a pronunciá-las. Sendo assim, a cerca de 8 minutos depois do momento em que bati na porta daquele pastor, estava falando em outras línguas. O pastor mandara esperar, mas eu, ao invés de esperar, gastei aquela hora e meia antes do culto falando em línguas. É muito melhor esperar com o Espírito Santo do que esperar sem o Espírito Santo. Creio em ficar esperando por Deus naturalmente. Devemos ter culto para permanecermos na expectativa para os que já foram cheios do Espírito Santo. É mais maravilhoso permanecer longamente na presença de Deus depois de você ter ficado cheio do Espírito Santo do que permanecer longamente na presença de Deus antes de ter recebido a plenitude do Espírito Santo. Além disso, note que não se trata de você falar em outras línguas para então saber que você tem o Espírito Santo. Não, você sabe primeiramente que tem o Espírito Santo para depois falar em línguas. Note Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se parássemos a leitura ali, saberíamos que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Se porém continuássemos a leitura, descobriríamos. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Atos 2:4. Falar em outras línguas foi o resultado de aqueles crentes terem recebido o Espírito Santo. Em primeiro lugar, recebemos o Espírito Santo e então falamos em outras línguas. Durante aquela hora e meia que passei falando em línguas, tive uns tempos gloriosos no Senhor. Veja bem, o falar em línguas nos edifica. 1 Coríntios 14:4 diz: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Logo, falar em línguas é um modo de edificação ou levantamento espiritual. Os linguistas nos informam que há uma palavra em nosso vernáculo moderno que fica mais próxima do significado da palavra grega original do que edificar. Trata-se da palavra carregar. Carregamos uma bateria, nós a edificamos. Judas 20 diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Em outras palavras, quando alguém ora no Espírito Santo, fica carregado. Edifica-se como uma bateria que fica carregada ou edificada. Edificar-se a si mesmo mediante o falar em outras línguas é apenas uma das muitas bênçãos que Deus tem providenciado mediante o batismo no Espírito Santo. E essa bênção maravilhosa, esse glorioso dom do Espírito Santo, está disponível a todo crente nascido de novo.